Eu quero agradecer porque o Conrado sempre me surpreende nas palestras, não é a primeira vez que ele palestra para o Jornal Estado de Direito, e eu sempre estou aprendendo coisas diferentes, né, da área. A gente acha que muitas vezes a mediação mesmo no direito de família, ela é restringida a alguns conceitos, mas a gente sempre tem que pensar e ter uma visão de que a gente mais ampla, né, e de que como se modifica, né, as perspectivas de família, como ele mostrou no simples fato de ser identificada nos carros, né, nos automóveis ali, que a família, por que ela se identifica. Parabéns, Conrado. E eu quero deixar a gente iniciar um espaço, se vocês me permitirem, para a gente conversar agora. E assim, aqueles que a gente tem um tempinho ainda, e a ideia é que esse tempo seja desfrutado por vocês, né, antes de a gente encerrar o evento. Então, que vocês possam colocar as suas considerações e pegar alguma orientação, aproveitar mesmo esse momento, para que a gente possa estar desfrutando de experiências diferentes. Né, que eu acho que isso é que também engrandece bastante essa nossa experiência hoje aqui. E alguém quer começar a falar? Posso passar o microfone? Eu acho que ele vai até aqui, nosso colega. Boa noite a todos, parabéns Conrado, né? E foi assim uma surpresa, né? Que eu estava procurando, pesquisando, né? E encontrei o seu blog, né, e aí já consegui fazer a minha inscrição, né, parabéns mesmo. Né. E eu pertenço ao judiciário, eu sou analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, né, e lá na EMATRA, né, que eu era aluno, né, fazendo um curso para tutor, na própria EMATRA, né, que hoje é JUD 2, e pediram um tema, né, de trabalho. Aí pensei na mediação, porque eu nunca concordei com as conciliações que os juízes fazem, né? Eu fui advogado, fui procurador municipal, né? E fazem, né, no judiciário, né? Como você disse, a gente já tem acordo, né? E outra coisa, coloca um 38 na cabeça da pessoa e fala, ou você faz acordo, senão eu vou te condenar. Alguns escritores já dizem, esse juiz está suspeito, não pode mais decidir. Gente, ele já decidiu. Ele antecipou sem conhecer, né, o processo. Ele nem conheceu e ele já sentenciou. Ele é suspeito, na minha opinião. Então, eu pretendo um dia escrever sobre isso, né? Então, essa questão, até falando sobre a resolução 125, está dando uma oportunidade realmente para os verdadeiros mediadores. Não trazer pessoas com vícios de 30 anos, como você disse, 40 anos de litígio, de briga, decisão de litígio, né, para impor a sua autoridade na mediação, na conciliação. Isso também não concordo. Pertenço, sou, né, lá do judiciário, mas não concordo com isso. Então, esse é um papel muito importante aqui. Nós temos de trabalhar essa cultura, né, para trazer realmente verdadeiros mediadores, para mediar realmente, né, não para impor decisões, impor o que ele pensa, né. Então, gostei muito da sua palestra, quero continuar participando e fiquei fã de vocês. Parabéns. Como é que é teu nome? João Cunha. João Cunha. Não, João, acho que tu trouxeste muito bem, né? Porque o juiz, acima de tudo, ele, em primeiro lugar, obrigado, né? Fiquei bem feliz, é legal ter esse retorno, mas o juiz, ele tem uma cultura que ele já foi educado, primeiro, para um viés litigioso, né? Ele tem todo o vício da caneta, né? O peso da caneta, né? Eu já vi em audiência de conciliação o juiz dizendo assim, não, este juízo já está convencido, se a senhora quiser, a senhora faz acordo, né? Bem como tu trouxeste, né? Então, assim, ou tu faz acordo ou vai sair sentença, né? Gente, isso daí não é conciliação, não é isso aí. Ou então, sabe o que acontece? As pessoas têm uma grande expectativa, assim como eu falei para vocês que existe essa dependência social, as pessoas têm uma grande expectativa no papel do juiz. O imaginário do cidadão é o quê? Que eles vão chegar numa sala de audiências e que vai ter um senhor de idade, de cabelos de mais velho, com uma toga e de preferência
utilizando aquelas perucas brancas dos filmes americanos, né? Então, ele tem esse imaginário, esperando que o juiz vai ter uma fórmula mágica para resolver o problema. Então, o que vai acontecer? Ele vai chegar lá, vai ser uma audiência curta, que o juiz muitas vezes não vai nem olhar para os olhos desse cidadão e vai frustrar todas as expectativas. Porque, na verdade, eu não sei aqui em São Paulo como é que se utiliza quando a gente é pequeno para amedrontar a criança, mas lá na Grande Sul tem uma figura chamada do velho do saco, né? Ó, guri, tu não vai para lá, senão o velho do saco vai te pegar, né? Aqui também. Então, o juiz é como o velho do saco, gente. Diz assim, ó, olha, se tu não resolver, o velho do saco vai te pegar, né? Então, porque é a figura da imposição. Então, é essa cultura que a gente foi criado, é esse papel de que os participantes do processo esperam, mas é uma cultura que precisa ser transformada. Claro que não é do dia para a noite. É difícil. Em uma das faculdades, eu leciono uma disciplina de mediação no 10º semestre. Então, isso que é a única faculdade no Rio Grande do Sul que é a disciplina obrigatória. Na outra faculdade, no Unirita, era uma disciplina opcional. Mas como é que tu vai pegar um 10º semestre com viés totalmente litigioso e vai dizer o seguinte, ó, tá tudo errado que tu aprendeu. E, na verdade, a grande dificuldade é mostrar, olha, o litígio não é a solução. E muitos demoram para entender. Demoram para entender que existem sim outras formas de se fazer o direito que não apenas a forma tradicional, né? Então, aquele advogado mais antigo, essa semana os meus alunos estavam fazendo uma mediação dentro de um foro regional lá de uma comunidade carente em Porto Alegre. A afronta do advogado foi ele não sentar na mesa. Porque na mesa, mediação não se usa a mesa. De preferência não se usa a mesa, porque a mesa tem lados, né? A mesa protege. Então não se usa a mesa, não se usa uma mesa redonda. E o advogado não senta na mesa. Ele senta do ladinho. De preferência atrás dos seus clientes. Para evitar aquela comunicação visual. Porque tu imagina só, o cliente está abrindo lá o coração, falando coisa, e o advogado assim, acabou a mediação. Então a gente coloca o advogado nas costas do cliente. Então, para esse advogado foi uma afronta ele não sentar na mesa. Mas isso é um procedimento consensual, eu tenho direito. Não, eu fiz entendimento. Mas doutor, é importante que o senhor sente ali, depois o senhor vai entender, não sei o quê. Então, é uma cultura que precisa ser mudada, né? A gente está dando grandes passos, mas depende sim de uma sensibilização de toda a sociedade. Boa noite a todos, meu nome é Arlene, sou da Bahia. Gostaria inicialmente de parabenizar a toda a equipe e que organizou essa palestra, a você como palestrante que fez uma abordagem brilhante aqui hoje à noite para nós, e dizer que para mim é muito gratificante estar aqui trocando essas experiências. Eu vejo muito, né, assim, os conflitos no dia a dia, no núcleo de práticas jurídicas da faculdade, e percebo também que a mediação é fundamental hoje, é uma estratégia excelente para minimizar esses conflitos. A gente sabe que não é fácil, né, mas realmente é uma medida aí que está sendo tomada, e eu imagino que tende-se a ser buscado cada vez mais. Percebo também uma certa diferença das conciliações feitas em juízo, quando você fala, né, da questão das agendas. Eu sinto, né, essa carência em atenção às partes. O tempo é muito curto, infelizmente, não dá para a gente resolver o destino de uma família dentro de 15 minutos, como na maioria das vezes é feito. No núcleo, assim, aproximadamente são 30 minutos. Às vezes acontece de se estender, porque realmente o conflito se estende, e muitas vezes a gente fica até sem saber o que fazer. E o que eu percebo é que quando chega num estágio desse, o advogado, ele acaba, ao invés de ser mediador, ele acaba sendo um ditador. Então, eu percebo também essa dificuldade aí quando você impõe. Então, assim, deixa de fazer o papel verdadeiro da mediação e acaba coagindo as partes a tomar certas decisões. Então, assim, é um tema muito complexo, embora aparentemente seja fácil, como você mesmo falou, né, que muitos falam que os estagiários preferem ir para um setor desse porque não tem muito serviço, é muito mais trabalhoso você ir cuidar dos processos, acompanhar,
nas varas do que ficar ali na sala batendo um papo. Então, eu não vejo por esse lado crítico. Sim, por um lado que precisa muito, né, de ser atendido aí, e eu me interessei muito mesmo. Eu já tinha interesse na área e depois da sua abordagem me interessei mais ainda. Então, eu espero que vocês com esse trabalho aí possam estar divulgando cada vez mais a necessidade, né, a prática da mediação. Que bom, obrigada. Bem feliz. Inclusive, já fica um convite agora nos dias 2, 3 e 4 de junho. Em Porto Alegre, nós vamos estar organizando o 3º Congresso do Mercosul de Direito de Família. Eu, no Rio Grande do Sul, faço parte da diretoria estadual do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E lá, nós, dentro da programação, um dos turnos vai ser sobre mediação. Né? Então, fica o convite. Lá no meu blog tem como se inscrever, tudo. Vocês podem acessar. Visitar Porto Alegre, uma cidade, quem não conhece, muito agradável. E também nos eventos do jornal. Vai lá nos eventos da Carmel do Estado de Direito. E também o congresso é quinta, sexta e sábado de manhã. Sábado ao meio-dia vocês podem subir a serra e ir para Gramado e Canela, né? Comer um fundi, tomar um bom vinho, né? Então, para aproveitar tudo, vai sair, olha só, vai sair van do congresso direto para Gramado, gente. Que beleza, né? Então, quem quiser aí aproveitar para estudar e conhecer a Serra Gaúcha, né? Aproveitem que vai ser uma boa oportunidade de também discutir a mediação. Mas além, dentro do que você está trazendo, né? Justamente, aparentemente, muitas pessoas pensam que é mais fácil o diálogo, mas não é o mais fácil. Porque as pessoas não se dão conta que a advocacia e qualquer área do direito é estratégia. Tudo é comunicação. As pessoas não se dão conta, a gente se comunica muito mais de uma forma não verbal do que verbal. A partir de olhando cada um de vocês, eu sei que aqueles de vocês estão mais cansados, aqueles que estão mais ou menos, aqueles que realmente gostaram, mas porque tudo de uma sem vocês dizerem um oi. É porque a gente se comunica de uma forma não verbal. E as pessoas, o direito ainda não percebeu isso. Então, por exemplo, tem alguns cuidados que a gente tem no escritório. Por exemplo, eu e a doutora Denise, a gente não atende em mesa. A gente atende os clientes em poltronas. Porque para ter as pessoas, porque o cliente tem que estar próximo. O cliente de família, né, ele tem a poltrona, lá tem um caixinho de lenço, né, porque ele vai chorar. Então, a gente tem essa preocupação em ter um ambiente que ele vai se sentir bem. Se a gente vai ter uma reunião com um colega que está defendendo uma parte contrária, a gente não chama o colega no nosso escritório. A gente vai até o escritório do colega. Sabe por quê? Porque se esse colega vem no nosso escritório, ele vai ficar na defensiva. A gente está tirando ele do habitat dele, né? A gente está tirando ele da jaulinha dele, ele vai vir ali, vai pensar, em algum momento eles vão tentar me prejudicar. Mas não. Quando somos nós que vamos até lá no escritório dele, ele está no escritório dele, sabe? Ele está seguro, está no seu ambiente. Então, são pequenas táticas que eu aprendi com a mediação, mas que a gente tem uma aplicação dentro do direito. Né? E as pessoas... Então, é uma área, sim, de estudo profundo, interdisciplinar, acima de tudo. Então, você acha que na mediação, a mesa, o layout da sala intimida? O layout da sala, com certeza, intimida. Com certeza. Com certeza. Não tenho dúvidas. Porque, assim, se não tiver mesa redonda, né, se quiserem ainda continuar com a mesa, se for usar uma mesa nesse estilo, o que vocês vão fazer? Coloquem os medianos lado a lado. Nós temos, inclusive, no serviço de mediação, um sofá de 2 lugares. Que é para eles ficarem bem pertinho mesmo. E eles chegam na sala de mediação, eles querem sentar um do lado e outro do outro. A gente fala, mas seu João, por favor, o senhor pode sentar do lado da Dona Maria? Ele não vai gostar muito, mas ele vai. E ele vai sentar assim, ó. Ele vai estar do lado dela e ele vai começar o seguinte, a mediação dizendo assim, quase que eu caio. Dizendo assim, o senhor indica para ela que ela não sei o quê. Eu digo, olha, seu João,
Dona Maria está do seu lado, o senhor pode dizer de uma outra forma para ela os seus sentimentos. Mas por que ele está fazendo isso? Por que ele joga para o mediador? Porque existe um bloqueio na comunicação. E à medida que a mediação vai desenvolvendo, eles vão começando a trocar ideia. E o seu João começou aqui, ele vai até botar o braço aqui depois. Né? Mas ele não vai se dar conta de que ele está se comunicando também dessa forma. Então, o layout da sala é muito importante na mediação, com certeza. Eu acho que é importante, Conrado, até comentar a maneira como eles vão embora. Às vezes, quando tem mediações do Foro de São Leopoldo, onde nós, através de um vidro, enxergamos quando eles chegam de uma forma, e quando eles vão embora, que às vezes a gente consegue observar que eles ficam na frente do fórum conversando. Mas que eles não fizeram há muito tempo, eles fazem naquele momento. Né? É muito interessante ver isso. É bem observado. A Denise trouxe esse exemplo. Teve, por exemplo, uma mediação que a gente fez de um casamento que estava acabando depois de 42 anos. 42 anos. Na hora designada para a mediação, eles estavam se agredindo fisicamente no corredor do fórum. Eu tive que chamar a segurança. Eles estavam em pé de guerra com vários processos criminais um contra o outro. Nós fizemos 5 sessões de mediação. E eles voltaram a conversar. Não encerramos todos os processos. A mediação, ela não é como uma conciliação. A conciliação precisa ter um acordo. A mediação, para ser exitosa, não precisa necessariamente do acordo. A gente precisa que as pessoas saiam de uma forma superior à que elas entraram, como a doutora Denise trouxe. Eles saem de lá conversando, que é essa a nossa ideia. Então, foi preciso de 4 sessões de mediação para o seu Antônio, que é esse cidadão que foi casado há 42 anos com a dona Rita, para entender o desenvolvimento da vida sexual dos dois. Gente, precisou de que pessoas que não conhecem eles ajudassem ele a enxergar que a grande mágoa dele era porque ele não era satisfeito sexualmente no relacionamento. E depois, na 4ª mediação da dona Rita, os seus 60 e poucos anos, olhou para ele e disse: Antônio, tu precisa entender que a mulher nem sempre está disposta, principalmente eu, ela dizendo que ela servia 100 refeições no almoço no restaurante da família e ainda cuidava sozinha de uma filha síndrome de Down. Então nem sempre a gente está com vontade, Antônio. Então, quando ele falou isso, o Antônio ficou quieto. O Antônio, que era um fanfarrão, ficava dizendo: porque eu fui procurar fora, eu quero ir em casa, não sei o que, dizendo, né? Então, foi preciso isso. Mas também foi preciso que eles se reconhecessem um ao outro. Na primeira sessão de mediação, daqui a pouco, no meio do bate-boca, o Antônio vira para a Rita e diz assim: ô negra, volta para casa. Ela disse: eu voltar? Não, imagina. Toda emocionada que ele falou isso, né? Então assim, dona Rita, tem impressão minha, os seus olhos começaram a brilhar. Eu? Deus o livre. Aqui ele está dizendo que beija meus pés, lá fora ele não quer saber de mim. Ele pegou no gato e disse: se tu quiser, eu beijo teus pés agora. Então, assim, eles tiveram um processo ali, que eles, claro, não era caso de terapia de casal, porque não existia sentimento das partes dela, mas eles puderam se valorizar novamente. Tem uma equipe de mediadoras, eu tenho uma equipe de... uma associação que eu sou diretor, eu tenho uma equipe de mulheres sexys que trabalham comigo, né? Sexagenárias, né? Então, elas nada como uma experiência de vida, né? E uma delas começa a mediação dizendo o seguinte: porque quando a pessoa está se separando, ela só lembra do ponto negativo, esquece de tudo que foi bom. Ela começa a mediação dizendo o seguinte: mas vem cá, seu Antônio, como é que vocês se conheceram? Gente, eles até tinham esquecido que eles já tinham namorado, que eles já tinham se apaixonado, e começam, mudam o enfoque. Eles estão preparados para o litígio, eles vão começar a falar de coisas boas, que é o amor que eles começaram. Né? Então, são algumas práticas aí de mediação que a gente tem. Boa noite, meu nome é Maurício. Venho parabenizar a Carmela pela iniciativa através do jornal Estado de Direito e a brilhante palestra do professor. Eu fiquei com uma dúvida aqui quanto ao resultado. A gente sabe que a conciliação geralmente são feitas nos próprios fóruns, né? Antes da audiência de instrução, a arbitragem nas câmeras arbitral e a conciliação, você falou que o senhor faz no seu escritório. Qual o resultado desta conciliação? Na Câmara é uma sentença arbitral que tem força de sentença judicial.
A conciliação, geralmente, é homologada pelo juiz. A mediação, como é que fica como poder jurídico? Nós, como trabalhamos só com direito de família, nós somos obrigados a levar a homologação. Então, o que a gente faz? Todo encontro de mediação, ele sai um termo de mediação. É interessante, Maurício, que alguns autores estrangeiros, eles defendem que a mediação ela é tão eficiente, porque foi um processo de negociação interna, que não se precisaria de um termo de mediação, porque ela ocorre de maneira interna. Só que o brasileiro é a terra do papelzinho. Né? O cliente, ainda mais se for um cliente menos financeiramente abonado, ele vai pegar esse termo de mediação, ele vai dobrar em 1000 partes, vai virar um origami, ele vai botar dentro de um saco de arroz, junto ali com a certidão de nascimento, né? Do Washington, do Krebs, do Michael Jackson, né? Vai estar tudo ali dentro. E então, ele precisa desse papel. E esse termo de mediação, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse termo de mediação e vai juntar uma petição para homologação. Então, a gente vai distribuir uma ação consensual para homologação do acordo. Alguns juízes, como a petição também vai ser assinada por ambas as partes, alguns juízes nem marcam uma audiência de ratificação. Outros juízes ainda pedem a audiência. Mas, dependendo do juizado, vai ser a sentença homologando os termos daquela mediação e ela vai ter força de coisa julgada. Então, isso é o instrumento que a gente tem para ter validade desses acordos que foram fixados na mediação. Mas uma grande validade, Maurício, que tem na mediação é a possibilidade de se fazer acordos temporários. Por exemplo, num dos núcleos de assistência à comunidade carente que eu coordeno, chegou uma vez uma mãe querendo pedir alimentos para o filho para que o pai pagasse. O pai chegou lá e disse o seguinte: eu sou viciado em crack, estou indo para uma clínica de reabilitação, mas não tenho condições, mas a minha mãe está aí, a minha mãe quer fazer eu queria que a minha mãe participasse. Chamamos a mãe para participar da mediação. A mãe dele, gente, construiu um acordo de que ia pagar uma caixa de leite e frutas para a criança durante 3 meses, que era o prazo que esse cidadão ia ficar na clínica. E ele disse: passados os 3 meses, eu volto aqui e faço a oferta de alimentos em dinheiro. Eu vou confessar para vocês que eu sou bastante otimista. O mediador ele tem que ser otimista. Eu digo que eu sou tão otimista que se você veio uma caixa de esterco, eu fico procurando cavalo. Sabe? Então, mas nesse momento eu fui pessimista. Eu disse: vai passar os 3 meses e ele não vai voltar aqui. Gente, passou os 3 meses, ele voltou, dizendo reabilitado e já empregado, e daí ofereceu alimentos em dinheiro para o filho. Então, só por meio da mediação que a gente conseguiu fazer um acordo temporário de pensão alimentícia e caixa de leite e frutas. Nesse caso não houve nem processo, nem chegou a incluir. Era anterior ao ajuizamento do processo. Então, a gente só foi judicializar o conflito quando ele ofereceu dinheiro. Né? Porque as partes elas podem escolher. Porque, claro, tu vai colocar isso no termo. As partes optaram por não levar a homologação judicial, ficando cientes da falta de validade desse termo para fins legais. Vocês podem fazer. Então, é a vantagem dessa mediação, que vocês podem fazer acordos temporários. Por exemplo, é um divórcio com partilha, com uma empresa, com um patrimônio alto, mas vocês no primeiro encontro só conseguiram fechar a convivência familiar. Vocês vão marcar uma próxima mediação, mas já vão fixar essa convivência. Então, essa é uma vantagem da mediação. Opa, tem 2 ainda perguntas, e eu fiquei muito feliz assim, da participação de vocês. Acho que é importante a gente ter a perspectiva não só dessa folha de avaliação, mas vocês falarem essa vivência de vocês, né, o sentimento que vocês têm tido desse contato, se é que tem, né, na faculdade ou mesmo no trabalho. Logo em seguida, vou passar, e as respostas têm que ser um pouquinho, eu sei que eu gosto muito que ele se empenhe nas respostas, mas ele vai ter que ser mais sucinto, porque a gente tem 3 livros para sortear para vocês.
né, para dar de presente, que é 2 da editora Ímpetos e 1 da editora Pilares. Então eu vou passar a palavra, quem está com o microfone pode passar para a colega no roxo? Lilás? Aqui embaixo, aqui embaixo. Isso. Obrigada. O mediador gosta de falar, não. Uma vez me perguntaram em sala de aula, o senhor já namorou uma mediadora? Não, porque senão vai ser só assunto, né? É só papo. Não tem jeito. Pode falar, obrigada. Doutor Conrado, é um prazer estar aqui. A mediação para mim está sendo uma novidade. E eu sou estudante de Direito. E deu uma perspectiva assim, bem diferente do que eu tinha avaliado em relação à mediação. E realmente eu vejo assim que o que falta hoje em dia em relação às famílias é esse diálogo, mas assim, mais humano, né? Uma coisa assim, mais humana que entre as famílias que está faltando mesmo. Acho que pela correria de trabalho, então isso afasta um pouco mesmo. E esse trabalho em relação à mediação, ele sustenta mesmo, faz buscar e deixar aquilo que foi passado entre os dois, né? De alguma forma, eles vão reavaliar o que aconteceu, que ninguém é de ninguém, né? E há uma possibilidade de viver juntos de uma forma mais coerente, né? Mais aprofundada, assim, porque se nós estamos aqui nessa vida, temos um estudo, temos que ir adiante. Então, essa mediação é uma forma de ter mais humanização. Então, eu, assim, estava entre optar em tributário, mas tem uma conotação muito ruim em relação a direito familiar. Mas, pelo que eu assisti aqui, precisa muitas pessoas ainda verificar ou participar de mais palestras para averiguar se realmente o direito de família é essa conexão. Tem essa conexão. Tem essa conexão horrível, né, que passa. Então, Já tem o nome? É Cristina. Cristina, assim, eu posso te falar que a mediação ela tem um poder transformativo, não só nos medianos, né, porque o que a gente vai tentar fazer? A gente vai mostrar para eles que acabou o casamento, mas eles, principalmente vão ter filhos, eles vão continuar se relacionando pro resto da vida. Eles vão ter que estar juntos na primeira Eucaristia dos filhos, na formatura do segundo grau, na formatura do ensino superior, então é um vínculo que não acaba mais. Mas a mediação ela tem a grande, acho que uma das melhores consequências da mediação é que ela te transforma. Nós, mediadores, nós estamos em constante transformação, porque a gente está aprendendo o tempo todo. Valorização. E assim, eu vejo na mediação a maior concretização do direito. Eu vejo a justiça acontecendo na mediação. Porque o processo litigioso, ele demora, né? É um bate-bola. Vai lá, responde, o outro diz outra coisa. Vai lá, não sei o quê. Vai. Na mediação, a coisa acontece. Né? Então, acho que a grande vantagem da mediação é que vocês vão ter a possibilidade de verificar o direito acontecendo. Perante os olhos, a transformação das pessoas, mas a tua transformação como pessoa e como profissional. Né? Porque, sim, o direito de família precisa de profissionais especializados. O direito de família sempre foi tratado como direito de segunda categoria. Um direito charneiro, um direito assim. Mas o direito de família precisa de especialidade. E eu só voltando, teve até alguns momentos em que até eu lembrei do filme O Mentiroso, um advogado que tinha um pai, estava separado, do Jim Carrey. Então, teve até alguns momentos em que ele teve que falar a verdade e reconciliou entre um casal. E mais uma coisa, assim, em relação ao tempo de curso, de 72 horas, né, e 50 horas de prática, é isso mesmo? É o suficiente ou precisa ter uma bagagem? É o início. Porque é interessante que o profissional esteja pelo menos no 8º semestre de um dos cursos atuantes, né? Ou no mínimo 8º semestre em Direito, ou Serviço Social, ou em Psicologia. Quer dizer, precisa ter uma bagagem de experiência. Isso, exatamente. E não acaba por aí, né? O mediador está sempre em serviço estudo e avaliação. Obrigada.
Boa noite, me chamo Nilton, né? Sou assessor jurídico da segunda região militar, do Comando Militar do Sudeste, Ibirapuera, Paraíso. Cumprimento o colega, na pessoa do colega, cumprimento os demais presentes aí, que realmente a mediação veio à tona, né? E a conciliação também. Eu particularmente, eu tenho aplicado esses conhecimentos básicos, né, da conciliação, quando a gente trabalha lá com alguns casos assim de instala-se um inquérito policial e se havendo indício de ilícito penal, por exemplo, e a pensionista concordando em resolver aquela situação, convida aquela pensionista ou uma filha representada com poderes de procuração, e ali aquele saque indevido é resolvido de uma forma através da conciliação. Então, eu acho que é importante, no nosso século, né, que estamos vivendo, esse momento é importantíssimo, e a advocacia parece que vai, né, se dilatando, né, e a mediação tomando o espaço propriamente dito. Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui e espero participar mais afinco em outras oportunidades futuras. Bom, Nilton, acho que tu trouxeste muito bem, né, Nilton, que é a mediação e a advocacia do futuro. Essa que é a realidade. E ele também pediu se o professor ele vai dar uma cópia da aula que ele deu hoje. Você pode disponibilizar. Está disponível, eu mando para a Carmela depois, para quem quiser. Então vocês me mandem e-mail. Eu vou fazer um sorteio com o professor dos livros que eu tenho aqui, e agradecendo de novo o Conrado por estar aqui, e aqueles que chegaram atrasados. A gente até deu um pouquinho de tolerância, porque todo mundo chegou atrasado, né? A chuva realmente... A chuva nos pegou bem, né? Mas eu acho que assim, eu parabenizo todos vocês por estarem aqui, por compartilhar essa experiência comigo, com o Conrado. E assim, espero que ver vocês dia 26 vai ser uma palestra, uma outra palestra com uma outra metodologia, que é Rimando e Aprendendo Direito. É um tema diferente, que eu acho que a gente tem que estar aberto a conhecer um novo, né? Então, vocês estão convidados, está no site do jornal, e convidados também para conhecer Porto Alegre, conhecer lá o jornal, como é que a gente trabalha. E é uma satisfação mesmo tê-los aqui hoje, nessa noite chuvosa. E fico muito contente mesmo. Então, assim, para a gente manter contato, procure me escrever por e-mail, dando sugestões do que vocês querem, cobrando na faculdade, nos seus órgãos que vocês trabalham, uma postura mais ativa, tentando fazer uma intermediação para que eles ajudem essas atividades aqui serem mais propagadas, e a gente conseguir possibilitar não só que o acesso pela internet posteriormente seja 4 a 5 mil, 10 mil, sei lá quantas mil visualizações, mas o contato que a gente teve hoje pessoal, isso a gente não passa para ninguém. Lá eles vão estar escutando, mas eles não vão ter essa possibilidade como a gente teve de conversar hoje. Então é isso que eu quero assim, pedir. Esse é o primeiro evento do ano que eu faço aqui em São Paulo, e nós vamos ter evento até novembro. Então aquela fichinha de avaliação é justamente para vocês dizerem assim, eu gostaria de tal tema, tal professor, quem sabe. E eu gostaria que tu, como eu não estou filmando a tela ali em cima, Conrado, que tu deixasse teus contatos para a câmera ali, porque a gente sabe que a internet não tem limites, e a gente tem tido os vídeos dele são super bem acessados. Ele tem outras palestras no site do youtube.com/estadedireito ou youtube.com/Carmela Bruno, que está na página 2 do jornal. Pode falar que o pessoal que está assistindo, então, o e-mail é contato@conradopaulinadv.com.br, então contato@conradopaulinadv.com.br, e o endereço do blog é www.conradopaulinadv.com.br. Então, E eu, antes de fazer o encerramento, eu tenho 3 livros: Mapas Mentais e Memorização, para quem está estudando para concurso, do William Douglas e Felipe Lima. Um de Sucessão Hereditária, uma prática de inventário e partilha, que a gente ganha de presente das editoras Eduardo Machado Rocha.
E o inglês para concurso, tem muita gente estudando para concurso público, então todos acho que, de repente, espero que caia na mão certa. Professor, em breve a gente vai fazer o lançamento do meu livro aqui em São Paulo. Viu? Ó, tem mais essa, então. A gente vai organizar e eu vou avisar você para vocês participarem. Quando é que tem a previsão de lançamento? É para final de junho. E qual é a editora? Livraria do Advogado. Parabéns. Livraria lá do Rio Grande do Sul, mas ela está espalhada e divulgada muito pela Saraiva também. Professor, número de 1 a 12, eu preciso de 3 números sem olhar. Não olhei. Eu tenho astigmatismo e hipertropia, né? Não espere que eu tenha enxergado. É 3. Ana Cristina da Silva. Ana, vem aqui pegar meu livro. Inglês para concurso, uma abordagem prática, teoria e mais de 300 questões propostas. Obrigada pela presença, viu? Espero que eu faça bom uso. Mais um. Vou botar o primeiro a se inscrever, o primeiro a chegar. Roberto Tadeu Cassiano Júnior. Roberto, obrigada pela presença. Sucessão hereditária, prática do inventário e partilha. Faça bom uso e apareça aí, traga amigos. E o último número? 12 é Tânia Maria Erna, é isso? Tânia, então, Felipe e William Douglas fizeram o livro Mapas Mentais, Memorização, Provas e Concurso. Acho que memorização é bom para tudo, né? Editado pela IFES. Muito obrigada por ter vindo acompanhar e espero que tenha gostado também de escutar. Obrigada, obrigada. E se vocês olharem na página 31 do jornal, eu sempre tiro uma foto do professor com os participantes. Então, eu gostaria de tirar uma foto com vocês, com o professor, para registrar esse momento, vai estar no site do jornal, né, se vocês quiserem também guardar esse registro. Obrigada e até o próximo evento, dia 26 de maio. Obrigada, parabéns a todos. Foi muito legal, muito legal. Vamos lá que eu quero fazer essa foto bem bonita, antes que a loja feche e nos mande embora. Vamos lá.